Bom dia, caros alunos, pais, né, toda a comunidade Master. Hoje, aqui com a nossa psicóloga do ensino médio, a Lavínia, vamos falar sobre o comportamento de estudo e ansiedade. Bom dia, Lavínia. Bom dia, Peixoto. Bom Fique à dia, vontade. galera que está em casa assistindo a gente. Eu gostaria de começar trazendo a seguinte reflexão. Como vocês podem observar aqui na tela, a vida da gente sofreu várias alterações depois que a gente teve a rotina, modificada por conta dessa pandemia. E aí, milhares de sensações, de pensamentos e de comportamentos se tornaram mais intensos. Então, muitos alunos estão falando de incertezas em relação ao futuro, de medo, de tédio, o distanciamento da família, a preocupação com muitas pessoas da família também, se o Enem vai ser adiado, quando é que as aulas voltam, e todo esse panorama interno, nesses conteúdos emocionais internos, eles causam uma sensação desagradável, que se a gente não souber manejar, se a gente não souber lidar com isso que está acontecendo dentro da gente, a gente vai ficar se sentindo mal. Então, além das dúvidas, é importante a gente destacar também que a rotina de vocês, familiar e social, também foi alterada. E isso também deve ser levado em consideração. Então, assim, o que é que eu gostaria de destacar primeiro? No meio de tudo isso que aconteceu, a percepção do tempo, da passagem do tempo, ela sofre alterações. Então, imaginem vocês que antes vocês vinham para a escola, vocês tinham uma vida social ativa, a vida na família e os estudos em casa. E aí toda essa rotina, a partir dessa privação, da gente ter que ficar em casa, ela sofre alterações. E quando vocês deixam de vir à escola, esse espaço aqui, que é preenchido inicialmente em casa, vocês ficam ali e enquanto vocês não substituem essas atividades, vocês ficam com essa sensação de vazio, de tédio, de angústia. Então, assim, quando vocês vinham para a escola, vocês tinham os marcadores das atividades. Então, vocês acordavam, vocês vinham para a escola, todas as aulas numa sequência e todas as atividades em harmonia. Quando isso deixa de acontecer e esse espaço não é substituído de uma maneira adequada, vocês começam a se desorganizar. E é sobre isso, inclusive, que a gente vai chamar bastante atenção aqui. Então, essa sensação de tédio, de não ter o que fazer, ou não saber como se organizar, ela é muito propícia desse cenário mesmo. Vocês não poderiam estar sentindo outra coisa que não isso, porque as aulas foram interrompidas, Peixoto, de uma maneira muito rápida, muitos acontecimentos num curto espaço de tempo. Isso gera realmente essa confusão na cabeça da gente, a gente fica sem saber como lidar. Então, na época que estavam as aulas regularmente, vocês tinham uma sensação de percepção do tempo. Agora vocês podem estar tendo a sensação como se o tempo não passasse. Por que é que isso acontece? Porque vocês não estão tendo os marcadores das atividades como vocês tinham antes. Então, quanto mais eventos vocês tinham, quanto mais atividades vocês tinham, num determinado tempo, vocês tinham a sensação de que o tempo passa mais rápido. Na verdade, Lavínia, o nosso tema também poderia ser diferente. A gente poderia chamar Fui dormir num feriadão e acordei de férias. Exatamente. E agora, como fazer? Obviamente, vamos voltar para 2019, 2018. Durante o período de férias, tudo mudava. O horário que eu vou dormir, Isso. o acordar, o meu fazer diário. Agora, é normal vocês passarem também por tudo isso. Claro que é férias diferentes. Eu não posso mais ir ao shopping, a minha viagem que estava marcada, eu não vou poder viajar neste momento. Então, essa ansiedade ela vai bater. E não somente a ansiedade, como também as dúvidas. Porém, eu preciso ter a tranquilidade de saber que todo mundo está passando por isso. Todo mundo teve a sua vida transformada. O meu horário de assistir aula é diferente, o horário que eu vou dormir é diferente, o meu acordar é diferente. Porém, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter a sabedoria de usar o meu tempo, de saber usar o meu tempo, independente se vai ser pela manhã, pela tarde ou até mesmo à noite.
Por exemplo, você falou aí da marcação do tempo. Os nossos alunos estavam acostumados a acordar por volta das 5h30, 6 da manhã, assistir aula das 7 da manhã até as 13, almoçar, às 14, 14h30, estar no seu ambiente de estudo, onde a maioria dos nossos alunos estavam estudando na escola, e aí ter a sua programação, o estudar à tarde, estudar à noite, fazer atividade física, ter um momento de jantar com a família, o horário de dormir, o horário de mexer no celular, que a gente sabe que isso é uma realidade. Não adianta a gente conversar que o nosso aluno não mexe no celular. Nós temos o nosso tempo de mexer no celular para produzir, para estar nas redes sociais, é uma forma também de nos aproximarmos dos nossos amigos, da nossa família. Bom, mas os nossos alunos começam a me perguntar: então agora, como eu estou de férias, eu devo acelerar, eu devo estudar 10 horas por dia? Eu vou lhe dizer que não. Por quê? Todo o tempo foi alterado. Um dos grandes problemas é que o nosso aluno começa a perguntar, ele não se preocupa em agir agora. O que é que eu vou fazer neste momento? Ele começa a pensar, e daqui a 2 semanas? E daqui a 3 semanas? E as aulas vão voltar? E o Enem? E o vestibular? Gente, calma. Primeiro a gente tem que pensar em um cenário otimista. A gente precisa, o problema, mas eu preciso pensar que isso vai passar e vai passar. Mas como eu vou aproveitar esse tempo agora? Por quê? Quando retornarmos às aulas, com fé em Deus, no dia 4 de maio a gente vai conseguir voltar à nossa rotina normal. Mas como é que eu devo proceder? Vejam, tem alunos que estão sentados querendo estudar por 10 horas. Eu vejo da seguinte forma: não adianta sentar e achar que está produzindo 10 horas e está produzindo 6. Eu estou gerando 4 horas de cansaço. Então, qual é o meu conselho neste momento? Eu preciso me programar. E para auxiliá-los dessa forma, essa programação, nós mandamos para eles um horário de estudo, né? Uma perspectiva de horário de estudo. Que às vezes também o aluno acha que o horário de estudo é uma bíblia e ele tem que seguir a risca. Não, é somente para que ele tenha uma noção de carga horária de estudo durante a semana. Então o que é que eu sempre aconselho? Se eu sento 10 horas para estudar e só sou produtivo 5, cara, você perdeu outras 5 horas. Então essas 5 horas que você está perdendo, você está gerando cansaço físico e mental. Então, não pensem vocês que vocês estão errados. Se eu sento e consigo sentar 5 horas para estudar e destas 5 eu produzo bem 4 horas, de segunda a sexta eu estou produzindo 20 horas de estudo. Sem contar o tempo que eu estou assistindo aula. Sim. Então, e aí eu não vou me cansar. Não é para cansar agora, tá? Eu sei que muitos devem não estar conseguindo assistir videoaula. É uma realidade. Não há como a gente achar que em 100% dos nossos alunos estão sentando e assistindo videoaula o dia todo. Sim. Por quê? Porque não faz parte da rotina do nosso aluno. Ainda não faz parte da cultura do nosso aluno. Mas a gente precisa ir introduzindo isso no meu dia a dia. Então, qual é a minha recomendação neste momento? Se você consegue estudar bem 4 horas, então senta 5 horas e nestas 5 horas tenta distribuir as outras 4. Para que você possa ganhar essas outras 5 horas. Que não seja cansaço. Você pode ir dormir. Mudar os tempos, ou vamos voltar para o que a Lavínia disse. O seu tempo, a marcação de tempo mudou. Então, não pense que você está agindo mal porque à noite você está indo dormir mais tarde, porque você está assistindo uma série. Você está vendo um bom filme, está fazendo a sua leitura. Você não tem a obrigação de acordar às 5h30 da manhã. Você não está na escola. Mas eu não posso deixar de ter a minha responsabilidade de estudar durante algum momento do dia. Então, durante algum momento do dia, eu vou ter que reservar aquele espaço. Tanto para sentar e estudar, que eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso, como também para acompanhar as aulas do SAS Online. É muito importante isso que você está falando, Peixoto, porque assim, gente, eu acho que tanto você quanto eu, como muitos adultos aí, né, não só os estudantes, estão com essa sensação de que está em casa, aí fica na dúvida se é terça ou se é quarta, porque todo mundo teve... A data, então? Exatamente, porque todo mundo teve a rotina alterada. Então, assim, pensar que acontece com todo mundo tira um grande peso de mim, porque eu não tomo o que está acontecendo somente para a minha vida, entendeu? Então, assim, gente... diante desse cenário atual de estudos, Peixoto já colocou muito bem aí
alguns dos pensamentos que podem estar passando na cabeça de vocês, que é a sensação de que não, e pensa que não vai conseguir estudar em casa, e se o Enem for adiado, não tenho condições de fazer o vestibular no meio do ano. Muitos desses pensamentos, né, todos esses pensamentos, são pensamentos que não ajudam. São pensamentos que disparam reações emocionais desagradáveis. Então, às vezes, você nem tentou estudar em casa, mas você já rotula que não vai conseguir. E aí você se sente mal por conta disso e provavelmente se comporta de maneira a confirmar esse pensamento. E se o Enem for adiado? Eu não tenho essa resposta, Peixoto, nem o Master, nem ninguém tem essa resposta para dar. Muito provavelmente ele será Exatamente. adiado. Agora, pode ser adiado em 2 semanas, em 3 semanas, em 1 mês. Nós somos alunos de PSS. Exatamente. O nosso vestibular acontecia em janeiro, em dezembro. Exatamente. Chegando fevereiro, começávamos um ano sem ter feito o vestibular do outro. Então, assim, claro que o melhor mundo que poderia pintar pra gente era que nós não estivéssemos passando por isso. Que a nossa rotina não tivesse sido alterada. Que o nosso Enem fosse dia 1º de novembro e dia 8 de novembro. Mas não será mais. Então a gente precisa ser sábio para enfrentar esse período. E a gente tem que se preocupar, né, com o que a gente passo de cada vez. Com o que a gente pode fazer. A gente não tem controle sobre o futuro. Justamente. Isso não é novidade, muito menos agora, né, pessoal? Então, como a gente não tem controle, a gente tem que se ocupar, né? Não ficar se preocupando, mas se ocupar nesse momento das coisas que vão trazer resultados produtivos pra gente. E aí, dentro desse cenário de pensamentos, as emoções, elas não são nada agradáveis, né? Porque a gente fica mais ansioso, fica triste, fica angustiado e, como eu já coloquei, a gente vai se comportar de maneira a confirmar aquilo que a gente está pensando. Então, de repente, você pode parar de estudar o roteiro que foi programado, porque você entra no desestímulo, você vai parar de estudar suas dificuldades, pode aumentar aí o uso do celular, né, de uma maneira intensa, até para procurar outras formas de estudar. Isso não é bacana, a gente também vai falar sobre isso. E principalmente, né, de repente achar que você tem um método que você nunca tentou e começar a aplicar de uma maneira desequilibrada, achando que vai resolver os seus problemas. Na verdade, só para fechar essa parte, né, a gente não pode mudar aquilo que estava dando certo. Eu tenho que dar continuidade no meu estudar. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais para você falar aí das pipoquinhas. Exato, gente. Vejam só, botei aqui bem ilustrativo. O que é que acontece? Vamos imaginar que esses milhos, antes de se tornarem as pipoquinhas, eles são as nossas crenças centrais, né? O que são crenças centrais? Quando a gente, desde muito cedo, a gente aprende a pensar e a ter uma visão sobre a gente, sobre o mundo e sobre o outro. E são essas crenças que trazem esses pensamentos que estão na nossa cabeça, tá? Os pensamentos automáticos. Então, a gente não pode controlar os nossos pensamentos. É uma ilusão achar que a gente pode controlar os nossos pensamentos. Eles estão aí. Quando eu digo não quero pensar, eu já estou pensando, né? A gente não tem um poder mecânico sobre isso. A gente tem as estratégias de regulação emocional que eu vou falar daqui a pouco. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Tá tudo certo. Vem um monte de pensamento mesmo, né? E quando você invalida isso, você está se fazendo mal. Tá? Então, esses pensamentos, a gente precisa cuidar deles para que eles não ganhem uma dimensão que a gente não tenha um gerenciamento do que acontece na nossa vida. Tá? Então, é preciso entender o que é que esse pensamento está querendo me dizer. Esse pensamento, muitas vezes, ele está sinalizando a crença que você tem sobre você mesmo. Então, você pode, de repente, estar ativando suas crenças de incapacidade, né? E aí você tem que estar atento a esse conteúdo do pensamento para não deixar que ele gerencie sua vida, principalmente nesse momento. Então, assim, que atitudes a gente pode ter diante desse cenário? Essa situação da paralisação das aulas, né, da antecipação das férias, dispara uma série de emoções, vem um monte de pensamento, né, as reações físicas, taquicardia, de repente você está sem dormir direito, com insônia, então tá tudo em sintonia. Acaba procrastinando durante o dia, Exatamente. Aí à noite vem aquela sensação, né? Caramba, passou o dia e eu perdi o meu dia, não fiz nada durante o meu dia. Tudo isso
é normal. Exatamente. A gente passar por essas situações é Principalmente extremamente normal. nessas 2 primeiras semanas, Sim, né? sim. Então acho que é agora que muita gente está se acalmando, né? Se tranquilizando. E o que é importante, né? A gente precisa deixar isso bem claro. Cara, se durante essas 2 semanas você não fez nada, tudo bem. Nós temos aí mais 4 semanas pela frente. Então, o que eu não posso é passar durante todo esse período e esquecer o meu ano letivo. Né? Eu preciso, em algum momento, eu vou precisar sentar e dizer, opa, peraí, vamos lá. Vou me reorganizar, né? Como eu vou fazer isso novamente, né? Então, para você que passou aí essas 2 semanas sem fazer nada, tudo bem. Vamos pensando aí pelo lado da religião. Você não cometeu nenhum pecado grave. Vamos dizer que foi um pecadinho médio, mas não foi nenhum pecado grave, tá? Então aproveita que hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia que a gente sempre coloca novas etapas na nossa vida, novas metas. Então, para você que passou essas 2 semanas sem fazer absolutamente nada, pega seu caderninho e começa fazendo uma revisão da primeira unidade. É esse o conselho que eu dou para você. Exatamente, gente. Então, só voltando aqui, fica clara essa sintonia, né? É uma reação mesmo dentro da gente. Então a gente percebe, né? E o que é que conta nesse momento? A leitura que eu estou fazendo do que é que está acontecendo. Se eu penso que tem um grande peso somente na minha vida, eu vou trazer uma alta carga emocional de emoções desagradáveis para mim. Então a maneira como eu estou enxergando o que está acontecendo é que vai ser um panorama de todo esse cenário, tá? E aí eu quero falar de comportamento de estudo disfuncional, que eu acho que você já trouxe um bom exemplo, que é a galera que se programa por 10 horas, estuda 4 e no outro tempo provavelmente está tentando estudar de uma maneira disfuncional, de uma maneira que não ajuda. Só gerando cansaço. Exatamente. E o que é que eu trago aqui? Eu trouxe 4 exemplos de comportamentos que eu acho que são assim, de maior incidência nos alunos, que é só estudar o que tem facilidade, né? Vai para a zona de conforto e fica ali só estudando o que tem facilidade, mudar de método sempre que vem um novo. Eu acho que isso, principalmente nesse momento, é importante demais a gente falar sobre isso, né, Peixoto? Sim. Porque eles podem estar aí procurando outras formas procurando de na estudar. internet como Isso. estudar, qual método estudar. Eu acredito, né, já antecipando a nossa fala, eu acredito que este não é o momento de apostar em uma mudança naquilo que dá certo. Exatamente. Porque todo mundo tem o seu jeito de estudar. Então não há necessidade de buscar o novo. O novo neste momento, a situação, eu já tenho muitas novidades. Exatamente. Então já tem uma situação totalmente atípica, né, onde alguns alunos já tinham essa rotina de estudar a partir de uma videoaula, mas a grande maioria não. A grande maioria não. E até o objetivo da live, né, que nós começamos na semana passada, é também trazer o nosso professor, é também trazer as pessoas que fazem parte do dia a dia do aluno para ser realmente um estímulo para ele. Né? Porque eles precisam saber que nós estamos preocupados também. Sim, que a nossa rotina está alterada. É um vazio muito grande chegar na escola e não encontrar os nossos alunos. Escola se faz com aluno. Não é? Então, assim, a minha sugestão é mantenha aquilo que dá certo. A sua estrutura, a sua forma de estudar, ela não deve ser mudada neste momento. Principalmente porque provavelmente você já entendeu como é que você aprende, né? Sim. E você já entendeu também como é que você rende. E aí você vai modificar, querendo trazer novidade ou duvidando, né? Esse momento de incerteza, às vezes a gente começa a duvidar dos nossos próprios resultados e a gente quer... Mas pode ser uma grande distorção e você pode se atrapalhar, né? Até inclusive, por exemplo, se o aluno me perguntasse, então, Peixoto, eu não devo antecipar conteúdos? Você pode antecipar conteúdos, mas você já estudou tudo que foi dado na escola? Você já voltou para aquele conteúdo que você teve dificuldade? Eu não consegui aprender no tempo certo, né? Que o aluno acha que o tempo certo é quando o professor deu o conteúdo. Então volta para aquele conteúdo, vê aquele conteúdo, qual é a aula dele no capítulo, qual é o capítulo correspondente, qual é a aula correspondente, vai na SAS TV, assiste a videoaula que está sendo oferecida para você, na sequência faz uma leitura do conteúdo no material impresso, resolve as questões, os exercícios resolvidos, tá? Depois faz as atividades propostas. Se ainda você julgar que foi pouco, você ainda não está com
tranquilidade naquele conteúdo, busca questões em outro material didático, em livros, busca as questões daquele conteúdo em vestibulares, no próprio Enem. Eu sempre forneci para vocês já as questões de acordo com os conteúdos, apesar que às vezes é mais fácil para o aluno estudar. Ele estuda o conteúdo e já vê a aplicação, né, a partir de questões, mas vale lembrar que o Enem ele é uma prova também de competência e habilidades. Mas neste momento, eu tenho que buscar aquilo que é simples, mas que é eficaz. Sim, com certeza. E assim, gente, vocês estão percebendo, né, Peixoto até já antecipou aí, é um comportamento mesmo, essa questão de antecipar assuntos futuros, mas como são comportamentos, eu queria trazer para vocês quais pensamentos provavelmente podem estar por trás desses comportamentos. Então, quando eu penso que eu tenho que antecipar assuntos futuros sem ter estudado adequadamente o que já existiu, eu estou com um pensamento dicotômico, né? O pensamento tudo ou nada. Então, eu tenho que estudar tudo. Quantas vezes a gente escuta que tem que estudar tudo e a gente acaba com 2 focos de atenção? Ela é a parte científica aqui da coisa, né? O que ela está dizendo para você é o seguinte: você está criando uma bola de neve. Com certeza. Né? Com certeza. Ela está querendo dizer isso. Você está criando uma bola de neve, você só está perdendo o seu tempo e aumentando o tamanho do seu problema. Exatamente. Né? Você não resolve nenhuma coisa nem outra. Justamente. Vamos consolidar aquilo que foi dado. Né? Na educação básica ainda não há a possibilidade de assuntos dados, né, através de videoaula, ser formalizado como assunto dado. Sim. Então, você precisa ter a tranquilidade de confiar na escola. Isso é extremamente importante, né, e eles confiam, os nossos alunos confiam na escola, a família precisa confiar na escola, porque todo o assunto será dado. Nós não vamos negligenciar a educação de vocês para qualquer nível de ensino. Né? Falando na 3ª série, nós não vamos negligenciar o seu vestibular tradicional, o seu Enem, nós não vamos negligenciar. É preciso entender que há uma situação nova, que os vestibulares vão se adaptar a novas datas. Por quê? Porque a gente precisa respeitar tudo isso que está acontecendo. Né? Então, o essencial é ter tranquilidade para enfrentar esse mar. Exatamente. Só estudar o que tem facilidade está muito ligado à ideia da procrastinação, né? Que é aquela coisa, né? Deus me dê paciência, mas só amanhã, hoje não, Sim. né? E aí a gente vai adiando. Por que a gente faz isso? Porque a gente está querendo distanciar o sofrimento. A gente não quer passar pelo desprazer de aprender aquilo que é difícil pra gente. Mais uma vez eu vou popularizar. Você vai empurrando com a barriga, né? Vai empurrando com a barriga e vai estudando aquilo que é mais tranquilo. Exatamente. Né? E assim, vejam, o que eu acho bacana dos nossos alunos, mas isso a gente pode até ampliar, fazer ainda mais. Se nós estamos distantes, mas tem algo que aproxima, né? Por exemplo, as redes sociais, elas aproximam. Usem o grupo. Eu estou estudando, eu estou com uma dúvida em matemática, em física, biologia. Pega, tira foto da questão, Sim. socializa no grupo. Não existe dúvida boba. Se você está com dúvida naquele momento, né, é momento de solidariedade. Então, eu lanço a dúvida no grupo. Se eu já sei, eu vou responder. Se não, eu vou pesquisar, vou tentar resolver. Socializo a resposta com os demais. Então, é momento realmente de união. Sim. A gente precisa se somar. É algo diferente, mas a gente tem que buscar algo de bom também em tudo isso que a gente está passando. Inclusive, gente, isso que o Peixoto está dizendo é muito importante, porque você cria um regulador do seu comportamento. Como assim? Por que as pessoas estão procrastinando mais agora? Porque não tem Peixoto para chamar atenção, não tem Marília, não tem Flávio, não tem Aninha, né? Não tem Ricardinho. Então, quando essas pessoas, né, essas pessoas que estavam ali no contato do dia a dia, os próprios colegas, né, também, Sim. você fica muito olhando para o que o outro está fazendo. Isso é importante, esse contato. Então, quando a gente perde esse contato diário com as pessoas, a gente tende a procrastinar porque ninguém está me vendo. Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Justamente, como, por exemplo, a 3ª série, assistente pré-vestibular. Esse primeiro puxão de orelha foi dado quando eles fizeram o primeiro simulado, que aí sai o resultado, que aí ele olha os resultados próximos, aí ele diz, caramba, peraí, eu preciso estudar, eu não gosto de usar o termo aumentar, porque necessariamente não é aumentar, é ajustar como eu estou estudando. Ele olha assim e diz, caramba, tem muita gente boa aqui ao meu lado, graças a Deus. Então, se eu não estou fazendo simulado, se eu não estou me comparando, se eu não tenho com quem me pegar,
gera uma zona de conforto. Exatamente. E aí leva para procrastinação, né? Exatamente. Então, assim, qual é a dica, né? Uma das dicas para não procrastinar. Tentar criar metas possíveis para você, coisas que você consiga, né, efetivar, e tentar criar também essa rede de apoio que você se comprometa com o outro. Porque você se comprometendo com o outro, você se sente mais estimulado de fazer o que precisa ser feito, porque você vai ter que compartilhar com o amigo. E todo mundo sai ganhando, porque Exatamente. quando eu vou buscar responder a questão para o meu colega, eu estou pesquisando, eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo e estou fazendo com que o meu colega aprenda. Então todo mundo sai ganhando. Pois é, gente. E agora sim, como render mais em casa, né? Com esse tempo maior em casa, eu elegi aí também 4 passos de como desenvolver esse comportamento de estudo que dá certo. Olha, a gente tem que pensar sempre do lado positivo, né? Ninguém agora pode dizer que está com matéria atrasada. É verdade, é verdade. Essa desculpa eu não aceito mais. Estou com matéria atrasada. Agora não há mais espaço para isso. Então, gente, a primeira etapa seria a organização do tempo, né? Que tempo eu vou estudar? Que tempo é esse? Vou estudar o dia todo? Não é isso. A gente precisa descansar, até porque quando voltarmos, né, vamos precisar da nossa energia e toda a nossa disponibilidade, porque o ano vai continuar. Sim. Né? Não é só... Você tem mais... há uma sensação que o dia está maior. Isso. Claro, você antes passava 6 horas na escola, de 7 da manhã às 13, né, tirando aí em média. Então e sem contar que você precisa... Não é somente essas 6 horas. Eu já falei aqui hoje, você acorda cedo, tem o tempo de chegar em casa. Então, a escola lhe ocupava em torno de 8 horas por dia. Quando você não tem mais essa obrigação de ir à escola, 8 horas nascem para você no dia. Então, veja, você tem um tempo maior para estudar, para descansar, para ler sua série, para fazer a sua atividade física, para ler um bom livro. Então, dá para organizar tudo isso direitinho, dormir bem, ter tempo para dormir. Vocês alguns não seguiam o nosso conselho, não estudavam. Reforçando, não há aprendizado sem dormir. Não há aprendizado sem dormir. Eu preciso dormir bem. Então, eu preciso ter toda essa organização de tempo. E quem estiver com dificuldade em organizar esse tempo, me manda uma mensagem que eu estou 24 horas online com vocês para somar e para ajudar. Mesmo que eu já tenha mandado uma proposta de horário, tá? Mas se você não está conseguindo seguir, fale comigo, pode mandar uma mensagem que vou tentar organizar esse tempo com o maior prazer. O que acontece, né, gente? Vocês, se não tiver essa organização do tempo, vocês acabam distribuindo atividades de escola durante o dia, e a tendência é que vocês não façam porque elas vão estar misturadas com outras atividades que vocês estão fazendo. Né? Então, o segundo passo seria a seleção dos conteúdos, né? Porque aqui eu preciso estudar. Numa terceira etapa, a hierarquia de prioridades, que é o seguinte: o que é mais importante? A história de estudar tudo, acaba você não estudando nada, né? Quem pensa que tem que fazer tudo, se atropela aí e não estuda nada. E a divisão do tempo em teoria e exercícios, né? Provas anteriores, para não entrar na procrastinação, né? De repente só ir para o que eu tenho mais facilidade. Né? Então é preciso também que vocês se desafiem também nesse momento, né? Passando por cima das... Eu sempre tenho aluno, principalmente às vezes aluno na terceira série, assistente, né, pré-vestibular, focando mais nesse grupo de aluno, que ele acha assim, que de janeiro até novembro, dentro do Enem, ele só resolvendo prova, ele vai crescer. Também, eu poderia dizer que também vai crescer fazendo isso, mas não somente isso. Não existe, a prova do Enem é uma prova que também é conteudista. Então, é um conjunto, eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso ter conteúdo e eu preciso conhecer a prova. Sempre quando um aluno me procura, né? Peixoto, o que é que eu faço para melhorar nos números? Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas dificuldades. Então eu preciso mapear o meu Enem do ano anterior. Vocês estão tendo tempo para isso. Pegue seu Enem do ano passado. Faça aquele mapa que eu ensinei a vocês. Enumere as questões. Verifique a disciplina. Verifique o conteúdo. A justificativa por que você errou determinada questão. Você precisa se conhecer. Quem não fez isso com o primeiro simulado, faça. Eu preciso saber das minhas dificuldades, estudar conteúdo e depois eu vou para as questões.
Então, não é só conteúdo, porque tem aluno que perde muito tempo fazendo aqueles resuminhos lindos para postar no Instagram. Eu não aconselho, tá? Eu acho que você tem que ter o seu resumo, porque você, durante o ano, vai precisar revisitar determinados conteúdos, algo que eu estudo agora em março. Muito provavelmente eu não vou lembrar em novembro. Então, eu preciso, é um ciclo, né? Eu preciso estar retornando. E aí sim, quando eu estiver bastante consolidado nos conteúdos, aí eu vou conhecer a prova. Tá? Para você que quer o Enem, que é o vestibular tradicional, você precisa conhecer essa prova. Então tem tarefa para todo mundo, né, Peixoto? Com certeza. Tem tarefa para todo mundo. Para a galera do primeiro, a galera do segundo, a galera do terceiro. Com certeza. A gente está dando essas noções aqui de uma maneira geral, mas a gente entende que cada nível de ensino, né, vai ter seus comportamentos mais específicos. O aluno da primeira série, né, ele houve um rompimento. A gente, quando começa a primeira série, o nosso aluno é um aluno do ensino fundamental. Então, no mês de março, os nossos alunos já estavam conseguindo fazer bem essa transição, entendendo como é que eu me comporto em uma sala de aula do ensino médio, como eu assisto uma aula do ensino médio. A minha forma de estudar é diferente. Até durante o ensino fundamental, muitos dos nossos alunos têm aquela visão que basta estudar na semana de prova. Então, a primeira unidade do ensino médio traz um choque de realidade, que, agora não é assim. Então, eu preciso organizar. E o fazer diário é que vai me trazer essa maturidade, né, e aprender a estudar. Eu deixo de ser somente um aluno e começo a ter uma rotina realmente de estudante. Exatamente. Então, acho que para a galera da primeira série fica a dica aí de começar também a desenvolver esses comportamentos, né? De ir treinando. Vocês estão tendo tempo para isso, né, pessoal? Sim, com certeza. E agora o que todo mundo quer saber, né? Que é como ficar bem. Como é que a gente fica bem? Não está tendo aulinha de yoga, não está respirando 5 minutinhos antes do estudo, mas a gente pode fazer isso em casa. Com certeza. A gente pode fazer em casa. Então, assim, seriam 4 etapas. Eu já falei muito aqui sobre elas, mas eu vou reforçá-las para a gente desenvolver a estratégia de regulação emocional. Porque, assim, gente, é muito difundida ainda essa ideia do controle das emoções. E eu costumo brincar que o único controle que funciona na nossa vida é o controle dos nossos eletrodomésticos. Então, essa ação mecânica, né? E quando eu penso que eu quero controlar, eu já estou me fazendo mal, porque de fato a gente não controla. Sim. Né? A gente controla o tempo? Não controla o tempo. Né? A gente controla o funcionamento dos aparelhos mesmo. Então, a gente não pode entrar nisso. E quando a gente começa a pensar diferente, a gente começa a entender outras maneiras de lidar. Então, o primeiro ponto seria a validação emocional, que é o quê? Reconhecer o que eu estou sentindo. O que é que eu estou sentindo nesse momento? Faz todo sentido eu estar sentindo ou não. Né? Então, teve uma ruptura, né, das aulas, então você fica mais ansioso. E quando você invalida isso que você está sentindo, você está dizendo para o seu corpo que ele está percebendo errado. E aí você começa a intensificar essas emoções que são desagradáveis. Está atento aí à avaliação dos pensamentos, como eu já falei. Quais são as evidências? O que é que fundamenta isso que você está pensando? Existe uma outra forma de você pensar que não essa? Só essa é a única explicação que tem. Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas para a gente mesmo, a gente abre espaço para que outra estrutura de pensamento chegue, né? Que é a reestruturação cognitiva. Você vai desenvolver uma outra forma de pensar e você vai fazer bem. Então, a gente precisa duvidar daquilo que a gente está pensando e não acreditar em tudo que vem na nossa mente, tá? Escolher comportamentos que ajudem. Isso aqui eu botei bem de propósito mesmo. Olhar as notícias sobre o coronavírus me faz bem? A gente precisa estar informado sobre o coronavírus. Mas não passar 24 horas querendo saber sobre o coronavírus. Então, assim, selecionar um momento para acessar essas notícias. Normalmente, os boletins são atualizados às 17 horas. Então, eu tiro das 17 às 17h30 para assistir algum um canal que eu gosto, pesquisar alguma coisa na internet. Então, o máximo que eu faço durante o meu dia, né, acompanhar. A gente precisa, obviamente, acompanhar, mas algo em torno de 30 minutos, das 17 às 17h30, por exemplo. Eu coloquei isso dentro da minha rotina. Exatamente, principalmente vocês, assim, que estão nessa expectativa, né, do que é que vai acontecer. Sim. E
como é que a rotina de vocês vai ficar, enfim, é importante selecionar. Então, preciso estar informado, mas não preciso estar acessando o tempo todo esse tipo de conteúdo. Atualizando a página para ver quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas já morreram. Isso vira uma bola de neve e você começa sem fim a fazer o contrário, né? Você vai provocando em você uma desregulação emocional e você não vai ficar bem. Né? Porque as respostas que você tanto busca, elas não virão agora, nesse momento. Né? Preciso que a gente vivencie aí um dia após o outro. E o quarto momento seria o momento de relaxar. E aí cada um vai escolher o que é que faz bem para você. Lembro da professora de yoga, vou fazer lá as respirações. Tem um momento com a minha família, de leitura, com os meus amigos. Fazer uma atividade física. Fazer uma atividade física, né? Em casa. Então, sim, cada um vai ser... Eu sou, assim, o cara mais apropriado para falar de pessoa está fazendo atividade física em casa. Laura no jardim. O boteco do seu Oliveira virou um espaço agora de atividade física. Exatamente. E acho que o mais importante é o equilíbrio, né, Peixoto? Entre o estudo e o descanso. Porque vamos precisar que vocês estejam muito bem, né, quando voltarem, né, com toda a capacidade cognitiva de vocês. Porque nós vamos emendar aí de maio até dezembro. Então, assim, dias efetivos que nós perdemos de aula, é importante a gente reforçar. Sim. Hoje é o oitavo, nono dia que a gente perdeu realmente de aula. Sim. Então, assim, os 30 dias de abril, nós estamos antecipando o período de férias de junho, julho. Então, nós vamos ter os 200 dias letivos. A nossa grande expectativa é essa, é ter os 200 dias letivos, é conseguir trabalhar os assuntos com bastante tranquilidade, né, acompanhar as novas datas de vestibular, de Enem, e tenho certeza que o nosso aluno não será prejudicado. Claro que, assim, eu acredito muito que o que pode prejudicar bastante é se eu não tiver esse equilíbrio, é se eu não pensar de maneira otimista, se eu não organizar o meu tempo, né? Eu acredito que o nosso momento hoje foi justamente para levar essa tranquilidade para os nossos alunos, para que eles possam ter o equilíbrio, né? E volto a falar de você, que passou as 2 semanas sem produzir nada. Ainda dá tempo. Ainda dá muito tempo de voltar, começar a se organizar. Pegue 2 horinhas hoje e faça isso. Amanhã, 2h30, logo sua rotina vai ter voltado ao normal. Vocês não vão conseguir fazer tudo de uma vez, também, né? Não coloque. Se você colocar para estudar 6 horas hoje, tem uma péssima notícia. Amanhã você vai voltar para as 2 semanas, você não vai fazer nada. Exatamente. Então, para finalizar, né, pessoal, vamos deixar uma mensagem para eles. Eu acho que é importante, isso tudo que a gente trouxe aqui, se eu pudesse resumir assim, gente, que vocês fiquem atentos a maneira como vocês estão enxergando esse momento que está acontecendo, se realmente essa é a única maneira de enxergar, né? E principalmente que tipo de pensamento, né, você está alimentando dentro de você, né? Você está questionando a forma como você está pensando ou você está validando esses pensamentos que não ajudam, né? Esses pensamentos negativos, porque são esses pensamentos que vão em harmonia com tudo que você está sentindo, levar você a se comportar, né? E se a gente precisa desenvolver comportamentos de estudo que sejam bacanas, que a gente produza, a gente tem que estar atento a toda essa sincronicidade aí. É isso mesmo, né? O mais importante é realmente buscar esse equilíbrio, sinta o que o seu corpo também está dizendo para você, né? Porque você estava dentro de uma rotina, sua rotina foi alterada, então muitas vezes o nosso corpo fala, né, e a gente não obedece ou então não escuta, né, não quer escutar. É um momento de solidariedade, então se some com seus colegas de maneira virtual, para que vocês possam crescer juntos, continuarem estudando. E o mais importante é saber que nós estamos aqui, nós não estamos de férias em casa, aproveitando 30 dias para... em maio eu penso nisso. Não, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo e tenho certeza que logo vamos estar juntos, né, para que possamos, enfim, dar um forte abraço. É verdade, gente. Estou à disposição, viu, nos grupos de WhatsApp. Quem precisar, quem quiser tirar dúvidas, né? A gente pretende também colocar algumas dicas aí de exercícios de relaxamento para que tudo fique bem. Então, bom dia para vocês, uma boa semana. Forte abraço. Forte abraço.